Oi, pessoal! Essa semana a gente vai implantar o teste de coronavírus no laboratório, popularmente por nós chamado de coronateste. Para isso, vocês precisam saber informações muito importantes, como o que é IgA, IgG e IgM, né? Porque o paciente vai perguntar. Nós vamos fazer dois tipos de testes: teste em PCR e teste em ELISA. O teste em PCR, como que é? Ele custa R$ 440, a gente pode dividir em 5 vezes ou em 10 vezes se for mais de um. O mínimo da parcela para uma pessoa só é R$ 49. Para 10 vezes é R$ 100, tá bom? Esse é o PCR. O teste ELISA, ele vai custar R$ 490. A gente já vai falar a diferença dos dois, tá bom? E ele é a mesma coisa, a mesma regra do parcelamento. O PCR, a coleta dele é um esfregão, né, no nariz e na garganta. Precisa ser ou via coleta domiciliar ou no Patos mesmo, agendado tudo, tá bom? A coleta do ELISA é no sangue, também precisa ser domiciliar ou agendado no Patos, tá? Agora o doutor vai explicar um pouco pra gente as diferenças e o que é IgM, IgA e IgG. Quer falar de qual primeiro, doutor? PCR. PCR. O doutor vai falar então sobre o PCR. Bom, o PCR é em inglês Polymerase Chain Reaction, que é a reação da cadeia da polimerase. Então, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, é o DNA do vírus. Então, existem sondas que detectam o DNA do vírus. Então, você colhe o sangue do paciente, faz um tratamento e aí você vai fazer o sequenciamento do vírus. Porque a gente tem vírus no nosso corpo, só que são vírus que não causam doença. Então, eles já estão vivendo normalmente conosco. Esse não, esse causa doença. Então, ele precisa ser sequenciado. Para que serve o sequenciamento? Para diferenciar o corona de outros. E essa sonda só dá positivo quando é corona, quando o PCR, quando o DNA dele é de corona, tá bom? Deu para entender? Então, o PCR só vai detectar se eu tô ou não com o coronavírus. Exatamente. Só vai detectar se o vírus entrou em você. Agora, tem um detalhe. Ele não fica a vida inteira no sangue. Esse é o problema. Ele fica durante um período de 4 a 10 dias. Então, se a pessoa não fizer o teste no sangue nesse período, vai dar negativo. E ele pode ser um falso negativo. Por quê? Porque a pessoa foi infectada, passou dos 14 dias, aí é que o organismo vai decidir se vai ter doença ou não. Então pode ser que a pessoa tenha que repetir o exame, O como presidente, o Jair Bolsonaro. O presidente fez 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque muita gente da comitiva que foi lá para os Estados Unidos ficou comprometida. E a técnica IgM, IgA, qual que é a técnica do PCR? Não, é outra coisa. IgM, IgA e IgG é a ELISA. Ah, só da ELISA. PCR é PCR. É PCR, é reação em cadeia da polimerase. Tá. Tem que saber bem isso aí. Uma coisa é molecular, isso que eu estou falando, que é o PCR. Outra coisa é imunoglobulina, anticorpo, IgG. O que quer dizer IgG? Imunoglobulina G. E esse daí é só do ELISA. Esse é o ELISA. Então essa explicação que o doutor deu é para PCR, para o teste PCR, que é o do esfregão lá no... Esfregaço que fala, né? É esfregaço gente, eu sou leiga. Na garganta ou no nariz. Nos dois, no caso, do nosso exame. Isso. Certo? Tem mais alguma coisa para falar do PCR? Não. O PCR é isso. O PCR, quando ele dá positivo, é certeza absoluta que você tem o Covid-19. Esse último tipo do vírus. Já a ELISA, ele vai dar que você tem o corona. Mas não quer dizer que é o corona 3, que é esse perigoso. ELISA, que é o teste no sangue, os pacientes podem ligar para vocês e perguntarem quais são os testes que a gente tem, vocês têm que saber responder. Que pode ser tanto pelo PCR, que foi muito difundido na mídia,
Ou pode ser o ELISA, que é pelo sangue, que ele é um pouco mais preciso, porque ele dá vários tipos de anticorpos. Que é a imunoglobulina. Isso aí. Imunoglobulina é anticorpo, é Agora, sinônimo. não, você quer explicar um pouquinho para ele sobre o ELISA? Então, eu vou explicar do ELISA. Quando existe um bichinho, um vírus, uma bactéria ou mesmo uma toxina que entra no nosso corpo, o nosso corpo tem um aparelho chamado sistema imunológico ou sistema imune. Qual é a função dele? É como se fosse o exército do corpo. Ele recebeu um ataque lá em Manaus. O que acontece? Vai um destacamento de Brasília, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, vai lá para Manaus, para defender o corpo da entrada daquele agente agressor. Aquilo ali chama antígeno. Antígeno é uma coisa que provoca a formação de um anticorpo, tá? Gênesis quer dizer nascimento. Na Bíblia, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então, o antígeno é aquilo que provoca uma reação contra ele mesmo, que chama anticorpo. Então, todo antígeno, que tem que ser uma proteína, carboidrato e gordura, não provoca a formação de anticorpo, só proteína. Mas é o que tem mais na nossa alimentação, é proteína. Então, quando entra um antígeno, o corpo reconhece e forma um anticorpo contra ele. O primeiro anticorpo que é formado chama IgM, tá? Imunoglobulina M, M de memória, porque ele forma memória daquela estrutura espacial, não é sequenciamento gênico, como é no PCR, não é. Ele vê por fora, como se fosse uma chave e uma fechadura. Uma fechadura só entra aquela chave. Então é antígeno e anticorpo. Então o corona, quando entrou no corpo, ele provocou a formação, em primeiro lugar, de IgM. Então, quando a pessoa se infectou há pouco tempo, 4, 5, no máximo 10 dias, ela tem IgM positivo. E o IgG é o anticorpo que é formado depois. Ela não tem IgG no começo. Ela tem IgM, mas não tem IgG. Depois de 14, 15 dias, começa a cair o IgM, como eu já falei, e começa a crescer o IgG. O IgG fica a vida inteira da pessoa. Para vocês entenderem, uma vacina contra sarampo, por exemplo, você aplica numa criança. O que é a vacina? É um vírus do sarampo atenuado. Então, ele é enfraquecido, vamos dizer. Só que a conformação espacial dele é igualzinha, é a mesma, é sarampo. Então, quando você aplica numa criança a vacina do sarampo, ela vai formar anticorpos contra o sarampo. No começo IgM, depois IgG. E o IgG fica a vida inteira da pessoa. Então, o que acontece? Olha que espetáculo, né, que é o nosso corpo. Porque forma o IgG, aí acabou a infecção, aí ele vai combater a infecção. Aí das duas, uma. Ou a pessoa fica doente e precisa de tratamento, no caso do coronavírus, mesma coisa. Ou o próprio organismo mata o vírus, e aí a pessoa fica imune. Nunca mais na vida ela vai ter coronavírus. Nem passar para ninguém. Fica absolutamente imune e ela não passa para mais ninguém porque não tem mais vírus no corpo dela. Foi destruído pelo nosso sistema imunológico, entendeu? Então, veja bem, é interessante isso aí. O IgG fica a vida inteira. Quando passa um tempo, ele desce também, ele abaixa mas sempre tem um pouquinho. Se a pessoa tiver uma nova aspirada de coronavírus, imediatamente o organismo manda um exército fabuloso e trucida o vírus. Por isso que a pessoa não pega duas vezes. Não pega duas vezes gripe. Por que você fica toda hora gripado? Porque são vírus diferentes. Sarampo você não pega duas vezes, rubéola você não pega duas vezes, né? Coqueluche. As doenças da infância. Se ele não sofrer mutação, também a pessoa não vai pegar. Exatamente. E então, o IgA? O IgA é o IgM que fica na superfície do corpo, nas mucosas e na pele, para defender mais o organismo ainda, porque a entrada do vírus é pela mucosa respiratória. Então o IgA vai concentrar ali. Só que quando ele concentra, já entrou o vírus. Então não adianta.
Então, no teste do ELISA, na técnica ELISA, a gente vai testar o quê no paciente? Se ele... IgM e IgG, ELISA. Ou seja, se ele tem o vírus e se ele já pegou anticorpo. o vírus alguma vez. Exatamente. E se ele tem a memória, a defesa contra o vírus, é o IgM. Então, o que é o paraíso para uma pessoa aqui no Brasil, no mundo inteiro? O que é o paraíso? É a pessoa ter IgM 0, IgA 0 e IgG alto. Porque aí Por ele quê? já está imune. Ele já está absolutamente E não passa pra mais imune ninguém. e ele não só não é infectado, como não passa para ninguém. Esse cara está no paraíso, entendeu? Então, pessoal, isso daí, se algum médico ou alguém quiser perguntar para vocês têm que saber. O que a gente vai ver? Então, o paciente vai perguntar, eu quero saber se eu tenho coronavírus. PCR eu posso fazer? Pode fazer. Eu quero saber se eu já tive coronavírus. Posso fazer PCR? Não. Eu tenho que fazer ELISA, porque o ELISA vai falar se eu já tive e se eu já tô imune. Porque às vezes, esse eu sou sintomático e eu não percebi que eu tive o vírus. Esse exame vai detectar? A ELISA vai. A ELISA vai. O ELISA PCR vai. não. O PCR não. Entenderam? Entendeu? Então, as duas técnicas que nós vamos utilizar é PCR e ELISA. Se o paciente perguntar para vocês por que essa diferença de valor, você vai falar que é porque são técnicas diferentes, kits diferentes, empresas diferentes que fazem. Uma coisa importante é que a ELISA ela vai dar 2 anticorpos, o IgM e o IgG, num exame só. Isso. E o PCR só vai dar o PCR. Qual que é a desvantagem do PCR? É que você precisa repetir, porque uma dosagem só não quer dizer nada. Claro, se der positivo, quer dizer, não vai dar certo. Pode ser que a pessoa queira fazer PCR porque a mídia falou muito do PCR. Tudo bem, a gente não vai argumentar, a gente vai aceitar o que a pessoa fala. Mas se ela tiver essas dúvidas, quero saber se eu tenho memória, se eu sou assintomática, tive contato com alguém que teve coronavírus, posso estar infectado? ELISA, né, doutor? Uma pessoa que tem um pouco mais de posse, ela pode fazer os dois, que aí resolve o problema dela. Também. Faz o PCR e faz o ELISA. O PCR deu negativo, vê como é que tá a ELISA. Que às vezes Pronto. a pessoa teve, ficou assintomática, também já acabou, não passa para mais ninguém, não é isso? Aí. Sobre prazo, nós vamos entregar o exame em 5 dias úteis, podendo ser antes. Mas o que vocês vão informar é que são 5 dias úteis, tá bom? Mais alguma consideração? Coleta domiciliar. Coleta domiciliar, falei. Okay. E vai ter no laboratório também. Só agendada. Agendamento, só agendada. Se vier no laboratório, não venha com acompanhante, para não ficar muita gente na sala, que a sala é pequena. Né? Não precisa de acompanhante, não né? tem Ainda mais se a necessidade. pessoa tiver com suspeita de coronavírus, o ideal é que ela fique isolada mesmo. E quantas pessoas, se você da recepção tá com medo, mas nós vamos receber pessoas aqui com coronavírus, não sei se nós vamos receber, eu acho que as pessoas vão querer fazer coleta domiciliar, mas o ideal é que você se paramente, por segurança, máscara, precisa de óculos, doutor? Óculos. Máscara, óculos. Recepção, eu sugiro que vocês usem avental nesse tempo. Ou então, vocês tenham uma roupa para usar no Patos e uma roupa para sair do Patos, certo? Isso, beleza. Luvas precisam? Isso mesmo, é bom. Só para coleta, né? Para coleta é bom. Mas para atender o pessoal é máscara, óculos e lavar a mão toda hora, né? Lavar a mão. Cada paciente que você atende, você vai pegar coisa do paciente, vai falar papel, alguma coisa. Imediatamente ele saiu, você vai lá e lava a mão com sabão. Isso. Mas fiquem tranquilos, porque o Covid-19 é um vírus que nós pegamos por aproximação, de tocar na pessoa, ou por saliva. Então, se vocês estiverem paramentados, não correm riscos, certo? Essa saliva chama perdigoto. São gotículas de saliva, perdigoto. Isso daí. Tá bom? Então, se tiver mais alguma dúvida ao longo desse processo, vocês podem mandar mensagem pro doutor, pro Augusto. Eu vou pedir pra Silvânia do agendamento replicar esse treinamento para as pessoas do agendamento, pra Sheila replicar pra recepção e pro Jefferson replicar pro comercial, tá bom? Obrigada, pessoal. Ok.